Olá, eu sou Kátia, pedagoga, psicopedagoga e educadora especial. Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as crianças que estão em fase de alfabetização e estão agora com esse processo interrompido porque estão em casa, afastadas da escola em função da pandemia. A alfabetização, domínio da leitura, da escrita, gera uma preocupação, gera uma angústia e gera expectativas nas crianças, nos pais e nos professores. É um marco na vida de qualquer um aprender a ler e a escrever. É como se realmente um mundo novo se abrisse. Quando nós conseguimos entender aqueles símbolos gráficos, aqueles desenhinhos e aquilo tem um som, aquilo tem um significado. E quando nós conseguimos desvendar isso, é uma alegria para todos. É um marco. Ser alfabetizado, aprender a ler e a escrever é um momento especial na vida das crianças, dos professores que ficam profundamente emocionados com isso e dos pais também. Então, a preocupação é, agora as crianças estão em casa. E aí? Isso vai atrasar o processo de alfabetização? Como é que vai ficar? A preocupação também é geral. Então, esse vídeo tem hoje o objetivo de oferecer a vocês sugestões, dicas do que os pais podem fazer para auxiliar em casa de uma forma bem tranquila, natural, sem que o pai tenha que ser professor. E para os professores também, quando vão pensar aí nas suas atividades remotas para oferecer aos alunos, poderem orientar os pais como fazer. A neurociência explica que a porta de entrada para qualquer aprendizado são os nossos 5 sentidos. Se estimula, com o primeiro estímulo, em algum dos nossos sentidos, se houver a prática constante e progressiva, o aprendizado vai acontecendo e tudo começa com os 5 sentidos. Então, hoje, são muito estudados e muito difundidos os métodos multissensoriais, os métodos de ensino, de uma forma geral, multissensoriais. São os que fazem exatamente o que eu expliquei, estimulam mais de um único sentido. Às vezes, na sala de aula, os professores se preocupam, e às vezes é só o que tem à mão também, com o giz e a lousa. Então, você tem lá o visual, mas que é pouco, né? Aquele visual que é só de símbolos gráficos, não tem ilustrações, não tem cores, não tem muita diversidade de imagens. E o auditivo, o professor ali falando. Cada cérebro processa as informações de uma maneira. Cada cérebro trabalha de um jeito diferente. Algumas pessoas aprendem mais ouvindo, outras pessoas aprendem mais vendo, outras pessoas aprendem mais imitando, e aí a gente já está falando de sinestesia, outras pessoas aprendem mais pelo tato, enfim. Cada um de nós tem um sentido que é um pouco mais aguçado. E quando nós falamos de deficiências sensoriais, principalmente, acaba que os outros sentidos compensam aquele que é deficiente. Então, é muito comum nós vermos pessoas com deficiência visual que têm um olfato muito apurado, uma audição muito apurada, porque o nosso corpo é um mistério e ele é um mistério maravilhoso. Um acaba compensando a dificuldade do outro e o nosso cérebro se configura de forma diferente dependendo da situação em que nós estamos vivendo. E aí nós falamos de neuroplasticidade. Nosso cérebro ele é totalmente adaptável às novas situações. Então, uma pessoa que sofre um acidente, por exemplo, que perde determinadas habilidades, com a reabilitação, com o treino, com o tratamento adequado, ela pode recuperar algumas dessas habilidades através da ação de outras áreas do cérebro. Nosso cérebro é uma máquina maravilhosa, é uma criação divina realmente, e é impressionante
a nossa capacidade de nos superarmos a cada desafio. Então, pensando numa forma de atender a maioria dos nossos alunos, sabendo que cada um deles funciona de um jeito diferente, e aí eu falo tanto de não deficientes quanto de deficientes, eu preciso encontrar alguma coisa que possa atender às necessidades. Então, quando eu levo para minha sala de aula uma proposta, uma única para a sala toda, e consigo enriquecer essa proposta com meios de aprendizagem, com diversidade sensorial, a minha chance de atender um número maior de alunos aumenta também. Então vamos aqui dar alguns exemplos mais práticos. O que é que nós podemos fazer em casa com as nossas crianças que estão em fase de alfabetização, pensando no estímulo sensorial, pensando nisso como ponto de partida para todos. Isso é muito interessante tanto para alunos com deficiência quanto para alunos sem deficiência, tá? Então vamos aqui dar exemplos. Eu tenho algum material aqui e vou tentar exemplificar para vocês. Eu fiz uma bagunça aqui na minha mesa. Bom, vamos começar pelas vogais. Lá do comecinho, né? Lá do A, E, I, O. Eu tenho esse alfabeto móvel aqui, ele é de EVA, são pecinhas que se encaixam. Ele, de um lado aqui, ele é liso e do outro lado ele é mais áspero. Então aqui eu já tenho uma experiência tátil, veja. Bom, eu estou ensinando a letra A. Lá em casa, o que eu tenho em casa que pode me auxiliar? Eu chamo lá o meu filho, minha filha, vem cá. Olha, isto aqui é um anel. 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 Eu quero ensinar a letra A, então eu vou enfatizar isso muito. Inclusive com a articulação exagerada, e aí isso tem a ver com o método fônico também, para que a criança tenha também essa pista articulatória na hora de reter esse aprendizado. Então, anel. Anel. Ela está vendo a minha boca, ela está ouvindo o som que eu estou fazendo e ela está experimentando o objeto. Então, aqui eu tenho audição, eu tenho visão, eu tenho articulação e eu tenho o tato. Olha, é um anel. O que mais começa com A? E aí outras brincadeiras podem surgir a respeito disso. Aí eu vou mostrar, olha, essa é a letrinha A. Aqui eu tenho essa letrinha A. Aqui eu estou falando, dando exemplos de crianças que não têm deficiência ou que tenham uma deficiência intelectual, mas não têm nenhuma deficiência sensorial. Nós vamos chegar até as deficiências sensoriais também. Então aqui ela teve várias experiências, ela ouviu, ela viu, ela pegou o objeto, ela viu a letra, ela apalpou, tem duas texturas diferentes aqui nesse material. E aí outras 1000 coisas podem começar a acontecer. Ela pode desenhar essa letra, ela pode ter essa letra para cobrir com um barbante, com um pedaço de lã, ou ela pode desenhar com um graveto na areia. Tudo isso eu estou trabalhando coordenação. Localização espacial, localização, a própria coordenação motora global e fina. Vamos encontrar em casa o que nós temos com a letra A. Essa dica eu preciso fazer menção da autora. A minha amiga fono, Patrícia Rodrigues, aqui de São José do Rio Preto, fez um vídeo essa semana exatamente sugerindo isso e eu gostei bastante do vídeo. Inclusive ele está na minha página lá no Facebook, Profa
katia.lima.includere. Eu compartilhei esse vídeo lá, né, Patrícia? E as pessoas gostaram bastante, então foi sua a inspiração. Foi em você que eu me inspirei para dar continuidade aqui a essa proposta, tá bom? Beijo para você. Vamos procurar em casa o que é que nós temos com a letra A. E vamos trazer aqui, né? O que a gente tem? Se tem vários irmãos, se tem o pai e a mãe, né? A Patrícia deu essa ideia também, foi muito legal. Olha, vamos ver quem traz mais objetos que comecem com a letra A e exagerem bastante na articulação, no som. Que mais começa com A? E progressivamente. E aí várias outras atividades. Vamos encontrar nos rótulos que nós temos em casa, nas caixas de produtos de limpeza de alimentos, as letras A. Vamos recortar e colar letras A. Enfim, vamos progressivamente. A mesma coisa eu posso fazer com a letra... Posso mostrar também, olha só como é que se escreve anel, mesmo que a criança, vocês vão ver ao contrário aí, mesmo que a criança não tenha sido alfabetizada, não saiba ler a palavra inteira, mas eu posso apresentar para ela a palavra anel. E aí eu vou progredindo à medida em que a criança domina aquilo que eu estou ensinando. Então, olha, aqui o que é que começa com a letra E? Aí, ó, E. É muito legal se ela tiver um espelhinho também, poder falar na frente do espelhinho, para ela mesma ver a posição da boquinha. As vogais são fáceis, porque elas têm um som muito forte, né? Mas as consoantes também têm. É um pouquinho mais fraco, mas elas também têm. Essa história de que consoante não tem som, elas têm. E nós vamos ver isso também. Vogal E ou É. Então, exagerem bastante. Repitam o som, associem a palavras a coisas que elas têm em casa que comecem com essa letra. Então, aqui eu tenho um estojo, estojo. Começa com a letra E. Vocês também vão ver isso, pronto. E. Talvez vocês vejam tudo ao contrário, né? Mas tudo bem. Tá aqui. E eles assim vão tendo a experiência visual, a experiência auditiva, a experiência tátil e a experiência articulatória. E aí podemos fazer isso com todas as letras, enfim, e soltar a imaginação para propor brincadeiras para as crianças fazerem em cima dessa proposta. E as consoantes? Como é que a gente faz com as consoantes? E o som, né, das consoantes? Bom, por exemplo, cada consoante tem seu som. Fraquinho, mas tem seu som. E é muito comum as crianças na fase da alfabetização, e às vezes isso perdura muito, trocarem o F pelo V. Por quê? A articulação é muito parecida. O que muda é que o V tem uma vibração e o F tem um soprinho. Por isso é legal o espelhinho também. Então, por exemplo, eu vou ensinar para a criança a letra F. Aqui. Estou aqui com a minha letra F aqui. F. Esse é o nome, F. Mas e o som? Se você puser a mão na frente, você vai sentir o soprinho. Essa é uma pista para a criança gravar o que é a letra F e como ela é diferente da letra V. A letra V, nome V, som V. A posição da boca é muito parecida, mas a V tem uma vibração. E a F tem um soprinho. Tem um vídeo, eu vou deixar na descrição para vocês, o link de um vídeo muito legal que tem aqui no YouTube, explicando cada uma das consoantes, fazendo o som de cada uma delas, a forma, a articulação de cada uma delas também. É muito legal
para vocês terem também esse apoio. Eu vou deixar na descrição e aí vocês podem entrar lá. Então, vamos lá. Eu tenho junto com a, o que vira? Fá. Se vocês estiverem vendo tudo ao contrário, me perdoem. Eu não entendo nada desse negócio de fazer vídeo, eu não tenho técnica nenhuma. Então, eu tô aqui me preocupando com o pedagógico. O técnico tá ficando para trás. Então, me perdoem. Eu vou tentar aprimorar isso, tá bom? Se eu tenho a, como é que a gente fala tudo junto? Fá. Olha lá que legal. Eu não vou dizer F com A como fica. Porque F com A como fica? Eu vou direto no som. Fá. O que começa com F? É muito mais fácil a criança pensar no som do que no nome da letra. O que começa com F? Nada começa com F. Mas o que começa com F? O que eu tenho em casa que começa com F? Eu tenho feijão. E aí, já fizemos a experiência visual, a experiência auditiva e a experiência agora tátil, em que a criança pode brincar aqui com os grãozinhos e ela pode, na letra F, desenhada no papel, cobrir com os feijõezinhos. Aí vai a criatividade de vocês. O que mais começa com faca, fogo? E vamos embora. Esse é um exemplo. Uma outra consoante, essa é muito simples. O som também. É o R. Olha lá. O que começa com R? Nada começa com R. As coisas começam com ou quando entra no meio da palavra, mas aí a gente não vai entrar nesse detalhe. Pode ter o som de R. Mas vamos trabalhar o som inicial. O que começa com R? Esse arranhado. O que começa com R? Olha, remédio. E quando eu tenho mais I, quando eu tenho I, vamos falar tudo junto rapidinho. Ri. Ri. Lembrem-se sempre de exagerar na articulação, no som. Então, veja, várias experiências. Eu não vou aqui fazer o alfabeto todo, mas eu vou deixar, como eu falei, a descrição do vídeo com as consoantes para vocês entenderem. E o legal é oferecer experiências. Então, por exemplo, o L. A língua lá atrás. Desculpem, não é bonito ver a boca aberta assim, né? Mas eu preciso fazer assim. A língua vai lá atrás dos dentes. O que eu tenho que começa com laranja? E aqui você ainda tem o estímulo olfativo e o estímulo gustativo, além do visual, do sonoro. Então veja que você tem mais, praticamente todos os sentidos. Porque aqui ela vai ver, ela vai pegar, ela vai cheirar, ela vai comer ou chupar a laranja. Então ela vai ter todos os sentidos. E mais a pista articulatória. Lá nas vogais, U de uva. Aqui também, alimento é ótimo. Alimento é ótimo, porque além de você ensinar a letra, o som e tudo que envolve a alfabetização, você já pode entrar num assunto aí sobre alimentação, né? Dar dicas aí para o seu filho, conversar, convencer, falar a respeito dos alimentos que são saudáveis, e aí rende muita coisa. Você vai dar uma aula em casa sem ser professor. E essa aula é preciosa porque você está acionando vários estímulos, várias áreas do cérebro, formando várias sinapses. E quando
essa criança voltar para a escola, ela vai estar preparada para deslanchar. Então, não deixem de estimular em casa. Eu estou procurando mais coisas aqui para mostrar para vocês. Aqui, uma casinha, por exemplo. A letra C. Letra C, o som inicial. E ela vai brincar, a criança vai brincar com esse estalinho. Casa. Casa. Porque aí eu estou juntando a letra C com a letra A. Tá tudo ao contrário aqui. Aqui. A, olha. A. K. Exagere. Excelente exercício, esse tipo de exercício que trabalha a consciência fonológica da criança. Ela vai perceber o som de cada uma das letras e o som que as letras têm juntas. Claro que aqui não cabe para um aluno que tenha deficiência auditiva, que seja surdo. E aí agora nós vamos falar um pouquinho de crianças com deficiência visual e com deficiência auditiva. Tudo que nós falamos aqui, pensando na deficiência visual, ajuda bastante, porque ele vai ser alfabetizado em braille. Aquele que é cego precisa ser alfabetizado em braille. Isso é fundamental. E isso não pode deixar a idade ir avançando sem que a criança tenha essa possibilidade. Então, muito cedo, se ela é cega ou se ela tem muito pouca visão, ela precisa aprender o braille. Mas eu estou trazendo para ela outros estímulos que ela precisa ter também. Ela precisa do sonoro, ela não tem o visual. Então, ela vai pegar aqui a letrinha A, por exemplo. Aqui, lembra que eu falei que não dá para ver, mas aqui ela tem uma texturinha. Aqui, ó, acho que agora dá pra ver. Ela tem uma texturinha desse lado mais áspera e aqui ela é mais lisa. Então, a criança apalpa e ela já percebe o desenho dessa letra. Ela não vai escrever com essa letra, se ela é cega, porque ela vai escrever em braille. Mas é muito legal ela ter o conhecimento de como é a letra A. E aí ela apalpa, ela pega, ela tem o som A. E ela pode, inclusive, colocar a mão na própria boquinha para sentir a articulação quando ela fala. Ela vai escrever em braille, mas ela precisa ter essa parte sonora quando ela for ler. Ela vai passar os dedos ali e ler em braille, mas o som das letras é exatamente o mesmo. Então, tudo que nós fizemos aqui para o aluno com deficiência visual, para o aluno cego, também funciona bem. Claro que vamos precisar que ele seja alfabetizado em braille. E o aluno surdo? Aí a coisa complica um pouquinho mais, porque a nossa língua é fonética e é fundamental o som, né? A gente precisa muito do som das letras para poder falar, né? E aí como fazer? A alfabetização do surdo, ela precisa ser visual. Então, e ela tem que estar associada à alfabetização em Libras também. Libras é a primeira língua, é a língua materna. Pensem em Libras como um idioma, é o idioma materno. É essa língua, é a língua natural do surdo. E ele precisa aprender. Então, todo surdo vai usar Libras? Talvez não, porque existem surdos oralizados e talvez não, mas conhecimento não ocupa espaço. Então, se eu tenho um filho que é deficiente auditivo e ele pode ter mais uma ferramenta para ajudar, por que não? Né? Isso ajuda também a afirmar aquela identidade, né? Como surdo, de fato, e pertencente a uma comunidade. Isso é muito forte neles. Bom,
Como fazer então com o surdo? Vou precisar alfabetizar visualmente e associado a Libras. Língua portuguesa e Libras, caminhando juntas. Não adianta muito eu ficar ensinando para o surdo letra por letra. Posso fazer isso porque eu vou associar ao alfabeto manual também de Libras, mas esse não é o ponto principal. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso sempre associar a imagens. Não adianta ficar fazendo muito som. A articulação é legal, né? Porque eles leem lábios também, então a articulação é bem legal, né? Aí eu posso até fazer isso aqui. Né? Posso fazer. Mas aí você vai precisar de uma orientação de fono também, né? Ela vai conduzir melhor esse aprendizado e vai dizer exatamente o que o aluno precisa. Ele precisa muito desse apoio de fono. Mas o mais importante, associar a Libras. Então, aqui, A. Essa é a letra A em Libras. A. Preciso ensinar o alfabeto para esse aluno. Mas só isso é pouco. Só letras é pouco. Então, nós vamos direto para as palavras, porque assim ele vai associar, a memória visual, ele vai associar a escrita da palavra ao objeto e isso para ele vai fazer mais sentido. E associar também a Libras. Então, eu tenho aqui, voltando lá para o anel. O anel, posso falar anel, posso falar, sempre porque eles leem. É muito bom também que eles tenham essa possibilidade de ler os lábios. Então, anel. Posso mostrar a escrita da palavra anel, e aí vocês vão ver o contrário mesmo, né? A escrita e anel. E o sinal? E o sinal do anel em Libras? Porque aqui é o alfabeto manual. Anel. Então, anel. Exatamente as letras que estão aqui. Mas e o sinal? Como é? Anel. Então, eu vou mostrar anel. Ele vai pegar, ele vai sentir, ele vai brincar. Aí a gente também está utilizando o sentido da visão, o tato, mais uma vez a visão, como é que se escreve. E ele vai utilizar a memória visual para associar a palavra ao objeto. E isso que para ele é o principal. E o sinal, qual é o sinal? Qual é o sinal? Anel. Tudo bem? Outro exemplo. O que mais eu tenho aqui? A própria uva. Então, uva, tá aqui, uva, eu já associo aqui em Libras. Uva, as letras, associo a escrita da palavra e o sinal. Uva, olha lá, uva. Tá bom? Que mais? O feijão, né? Que nós estávamos brincando aqui com ele. O feijão. Então, eu vou mostrar esse feijão para ele. Mostrar o feijão. Ele vai manipular esse feijão. Posso trabalhar com as letras móveis também. Escrever a palavra em letras móveis. Vou apresentar para ele a palavra escrita no papel ou com as letras móveis. E vou soletrar, então, feijão, e vou fazer o sinal feijão. Claro, gente, que não é tudo de uma única vez, né? E vocês vão precisar fazer isso repetidas vezes. E assim vão ensinando para as crianças a ler, a escrever, utilizando os 5 sentidos. Lembrem-se do olfato e do paladar, quando puderem ser usados, usem, porque são informações que vão ficando guardadas na memória. E cada vez que a criança se deparar com aquele símbolo gráfico
ou com aquele som, ou com aquela imagem, a memória dela vem com aquela informação que foi colocada através de atividades assim. Então, vejam as coisas que vocês têm em casa e que vocês podem utilizar e inventem brincadeiras também. As crianças não precisam de lápis e papel para aprender. Elas aprendem brincando. É muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais divertido. Não fica pesado para os pais, não fica pesado para as crianças. O aprendizado acontece de uma maneira que talvez nem os pais e nem as crianças se deem conta. E quando tudo isso acabar e eles voltarem para a escola, eles estarão com a cabecinha super ativada para poder dar continuidade a esse processo de alfabetização.